É, perdão. Já começo o vídeo pedindo desculpas por não ter postado nada por tanto tempo. Eu juro, eu tive motivos meio estranhos, mas tive. Além de que não tive muito ânimo para isso também. Mas bem, o que mais importa agora é eu ter conseguido postar algo depois de tanto tempo. E o que eu trago nesse vídeo é algo baseado na mesma ideia do meu segundo e terceiro vídeo do canal. Mas com a diferença de que vou falar sobre Super Bomberman 4. Hoje é dia de ver e conhecer os 6 peças do modo batalha de Super Bomberman 4. Criado pela Hudson Soft e lançado em 1996 para o Super Nintendo. Esses peças têm vários efeitos, que vão desde deixar um jogador dourado até mudar a estrutura dos estágios. Mas enfim, vamos lá? O primeiro password no qual vou falar sobre é o 7777. E o que ele faz no jogo é basicamente deixar o vencedor de uma batalha dourado. E só isso, ele não faz muito. Mas por exemplo, se você está jogando uma partida que precisa de 5 coroas para alguém ganhar, e algum jogador ganha essas 5 coroas, ele voltará na próxima partida com uma skin dourada. E o mesmo vale para os bots. Mas é bom lembrar duas coisas. Uma é que isso funciona somente no single match, e a outra é que isso é apenas uma skin, não muda nada na jogabilidade. Diferente do próximo password, esse sim interfere nas batalhas. Algo não muito difícil de notar nas batalhas é que normalmente quando Jet Bomber, Bazooka Bomber ou Bomber Great usam seus poderes, eles sofrem com dois efeitos negativos temporários: a lentidão e a impossibilidade de usar seus poderes novamente. Diferente de Lady e Hammer Bomber, que podem usar seus poderes quando quiserem. E o password 5656 ele justamente resolve esse problema, permitindo que os jogadores andem normalmente quando usam suas habilidades especiais e usem seus poderes quando bem quiserem, veja. Na minha opinião, esse é um password divertido de se usar, ou frustrante dependendo da situação, porque é bem verdade que é meio roubado, mas se tá no jogo. O próximo password é um que eu acho que poucos conhecem, mas antes de falar dele, eu gostaria de explicar uma outra coisa. Em Super Bomberman 4, existem um total de 13 montarias, que são encontradas nesses ovos biológicos e mecânicos. E que, ao serem pegos, concedem uma montaria com seu respectivo aspecto, criatura ou máquina. Mas isso todos já sabem. Mas o que poucos sabem é que, normalmente no modo batalha, aparecem somente 7 dessas montarias, sendo Triceratops e Angora as montarias biológicas e Dogon Jr., Bomb Tank, Dancing Claw, Gamifry e Pacunga sendo as montarias mecânicas. E o password 0164,
ele habilita no modo batalha as montarias que antes não apareciam. E para mostrar isso na prática, eu joguei algumas batalhas e registrei momentos em que peguei essas montarias. Então, vou mostrar elas uma por uma enquanto digo seus nomes. Swing, Rago Rago, Crazy Balloon e Bobo como criaturas e como máquinas Pom Pom e Daruman. E isso é tudo que o Password 0164 faz. Vamos ao próximo. Daqui pra frente nesse vídeo, todos os passwords que eu vou mostrar são passwords que afetam algumas coisas nos estágios, mudando poucos detalhes. Melhor dizendo, que muda a posição de alguns blocos, adiciona alguns mecanismos, muda a posição inicial dos jogadores e por aí vai. Então já aviso que a sensação de repetição pode ser bem maior daqui pra frente. Mas bem, aviso dado, vamos lá. Acho que, ao jogar o modo batalha de Super Bomberman 4 por muito tempo, alguém já se sentiu entediado por culpa dos estágios não terem tanta diferença entre um e outro, mudando apenas alguns poucos elementos aqui e ali. E realmente, isso fica um pouco chato depois de um certo tempo. Mas, para deixar as batalhas um pouquinho mais variadas, existem 3 peças que modificam ou adicionam alguns elementos nos estágios já existentes, até adicionando alguns mecanismos que já existem no modo história do jogo, como as molas invisíveis, ou essas coisinhas que parecem gelatina. Ao menos na minha cabeça parece. Mas essas modificações variam de estágio para estágio. E entre esses 3 passwords, primeiro vou falar sobre o password 4622. Eu fiz comparações nos 10 estágios do jogo para ver e mostrar todas as diferenças entre os estágios normais e os estágios com password ativo. E para não repetir a mesma informação várias vezes, antes de mostrar os efeitos desse password, já digo que um de seus efeitos em todos os estágios é mudar a posição inicial dos jogadores para o centro do estágio. Dito isso, sigamos. Nos estágios 1, 5 e 8, apenas são adicionados alguns blocos rígidos. Nos estágios 2, 3 e 10, são adicionados alguns blocos rígidos e alguns poderes que não apareceram antes. A bomba de espinhos no estágio 2 e alguns poderes de atravessar blocos nos estágios 3 e 10. No estágio 4 são reposicionados 4 buracos para as pontas do estágio e adiciona mais 2 perto do centro, e nenhum bloco rígido é adicionado. No estágio 6 são adicionadas as molas invisíveis e o poder do fogo dourado, e nenhum bloco rígido é adicionado. No estágio 7 é adicionado o mecanismo de portal, muda a posição de algumas folhas, adiciona o poder da bomba de espinhas e essa coisa que eu nunca nem soube o nome. E por fim, no estágio 9 são adicionadas mais 2 gangorras entre as outras que já tinham, o poder de atravessar blocos e nenhum bloco rígido é adicionado. E essas foram todas as diferenças que encontrei nos estágios usando esse password, que parece ter tido bastante variação até. Mas vamos ao quinto e penúltimo password. O quinto e penúltimo password desse vídeo, igual ao anterior, é um que afeta a estrutura dos estágios, adicionando alguns blocos rígidos, adicionando o mecanismo de portal, entre outros efeitos. E de novo, esses efeitos variam dependendo do estágio que é jogado. Esse password é o 0520. E outra vez, joguei todos os 10 estágios para ver e comparar as diferenças que notei. E aqui vão elas. No estágio 1, são adicionados alguns blocos rígidos e é mudada a posição inicial dos jogadores para perto do centro, em uma linha vertical.
No estágio 2, são adicionados alguns blocos rígidos e o poder do fogo dourado. Nos estágios 3, 5 e 8, apenas são adicionados alguns blocos rígidos. No estágio 4, os buracos de baixo e do topo são puxados para mais perto do centro, e os buracos das laterais aumentam em comprimento e diminuem em largura. No estágio 6, são adicionados alguns blocos rígidos, as molas invisíveis e os poderes de atravessar blocos e atravessar bombas. No estágio 7, é adicionado o mecanismo de portais e é mudada a posição das folhas. No estágio 9, são adicionados mais 4 gangorras entre as que já tinham antes e são adicionados os poderes de atravessar bombas e o fogo dourado. E finalmente, no estágio 10, são adicionados alguns blocos rígidos, os poderes de fogo dourado e atravessar bombas, e essa coisa indescritível. Jogando com esse Password ativo, os estágios parecem ter tido menos variação comparado aos estágios afetados pelo Password anterior, mas também não deixa de ser divertido. Mas enfim, vamos ao último Password. E por fim, o sexto e último password desse vídeo é o 0903, e tem o mesmo efeito dos outros dois anteriores: adicionar e modificar alguns elementos dos estágios, mudando apenas alguns poucos detalhes. E mais uma vez, fui atrás de jogar os estágios normais e os estágios com o password ativo, para listar todas as diferenças, e essas foram as que encontrei. Nos estágios 1 e 8, apenas são adicionados alguns blocos rígidos. Nos estágios 2, 3 e 10, são adicionados alguns blocos rígidos e alguns poderes novos. No segundo estágio aparece o poder de atravessar paredes e a bomba de espinhos. No terceiro estágio aparece o poder do fogo dourado. E no estágio 10 aparecem os poderes de atravessar paredes, fogo dourado e a bomba de espinhos. E a gelatina. No estágio 4, é mudada a estrutura do estágio, removendo os 2 buracos dos lados e colocando mais outros 2 perto do centro do estágio. E também é adicionado o poder alternativo. No estágio 5, alguns blocos rígidos são adicionados, mas sendo a principal diferença o mecanismo de portais. No estágio 6 são adicionados alguns blocos rígidos, as molas invisíveis, o poder da bomba de espinhos e o poder de atravessar blocos. No estágio 7 é adicionado o mecanismo de portais e as gelatinas. E por fim, no estágio 9, apenas são adicionados mais 2 gangorras. E essas foram todas as diferenças que encontrei usando esse password, que parece ter tido menos variação ainda, mas não tenho certeza. E lembrando que, toda vez que o jogo é reiniciado, os efeitos dos passwords são resetados juntos. Então caso queira os efeitos deles outra vez, é necessário ativar eles de novo. E bem, esses são todos os passwords do modo Batalha de Super Bomberman 4, ou ao menos todos os que conheço. E se por acaso você conhece mais algum password no qual não citei nesse vídeo, por favor, comenta algo falando sobre ele que com certeza eu vou ler. E se você gostou desse vídeo, ou se ele te ajudou de alguma forma, dá um like para eu saber que meu esforço valeu alguma coisa. E caso for se inscrever, saiba que eu não posto vídeos com frequência por aqui. Mas enfim, isso é tudo, até a próxima.